Eu falo que 90% dos problemas nos relacionamentos conjugais não tem a ver com o casal. Não está entre Gustavo e Medina, Pierre e Ana. O problema está nos terceiros. Eu preciso honrar pai e mãe. Eu preciso honrar a sogra e o sogro. E ajudar dentro do possível, da melhor maneira possível. Mas eu não posso transferir um problema para mim. E nem transferir um problema para minha sogra, para o meu sogro, para meu pai, para minha mãe. A geração atual, Medina, está fazendo o oposto do que você acabou de falar. Nós temos uma geração que quer ser independente, toma as decisões por conta própria lá, não pede conselho pai e mãe, mas quando dá errado, quer mandar conta para o pai e a mãe pagar. Quer ver uma coisa simples? Filho dormir entre pai e mãe. Lá em casa, eu nunca permiti que os filhos ficassem entre pai e mãe. Filho não pode separar o pai da mãe em hipótese alguma. Uma coisa é brincar, ver um filme, ver um desenho juntinho ali. Sim, mas dormir, você pode falar assim, ó, filho, escolhe aqui o lado da mamãe e o lado do papai. No meio, não. Porque você acredita que esse comportamento da mulher, quando ela coloca os filhos à frente ali do marido, não tira a autoridade do marido com os filhos? Essa superproteção? Dos filhos sempre corre pra mãe, acontece alguma coisa, já corre pra mãe, e a mãe passa a mão na cabeça, e o pai, às vezes, corre o risco de perder a autoridade dentro do lar. Educar filho é fácil? Não é. Ainda mais na geração de hoje. Sim. Uma geração que o filho quer impor o que ele quer, e o pai não tem moral. Pai e mãe tem que ter moral dentro de casa. E eu vou falar mais, pai e mãe não tem idade, não. Meu filho tem 31 anos, vai fazer 33 anos de idade. Eu digo pra ele, se errar, eu puxo a orelha. Falou. Eu acho que é uma tremenda tolice a nora que fica contra a sogra. Porque se o filho tratar mal a mãe, como é que vai tratar bem você? Exatamente. Então, esse é o meu pensamento. Mas e quando é o contrário? E quando é a sogra que destrata da nora? Que você possa todos os dias dizer... Você que é esposa, você que é marido, você que é pai, você que é mãe e você que é filho. Traga isso como um lema para a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal. Vem chegando aqui para assistir mais um episódio do nosso Podcast TV. E aí, Rafa Medina, está bem? Estou muito bem. O convidado de hoje é um convidado muito especial, com um nome maravilhoso. Eu não sabia que era francês. Você consegue falar, Gustavo? Mas fala fazendo biquinho. Vamos fazer o seguinte, eu falo o primeiro nome, você fala o sobrenome. Vai, ele tentou me ensinar, hein, gente? Vamos ver se vai sair certinho aqui. O convidado de hoje é uma pessoa que mora no nosso coração, grande parceiro, amigo, mentor, sempre nos dá ali ensinamentos para serem aplicados na vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Pierre Perronson. E aí, meu amigo? E aí, Pierre? Pessoal, desconsidera a Medina, tá bom? Ela tá de vermelho hoje, tá querendo fazer gracinha, tá? Pra você, Pierre Perencin, tá bom? Tá em homenagem à nova camisa da seleção. Tá vindo de vermelho pra ver se faz o movimento nacional. Tem que trazer a polêmica, né? A gente sempre traz a polêmica.
E aí, Pierre, seja muito bem-vindo. E a semana, Pierre, foi correria? Foi bênção, né, rapaz? Cara, Bênção demais? quando a gente corre muito é sinal de saúde. Sinal que tá na atividade, né, Pierre? Exatamente. Tem muita gente aí que não tá podendo nem andar mais, nem respirar. Sim. Nós estamos vivos, né? Glória a Sim, Deus. Então, sim. correr faz parte de um projeto de vida. Quando nós estamos bem, é sinal de que a correria faz parte da vida. Amém. Bênção demais, Pierre. E aí, Pierre, você já veio aqui algumas vezes bater, Verdade. né? Já é da casa aqui, ó, patrimônio do podcast. Olha aí. E sempre trazendo assuntos muito importantes, assim, de reflexão, seja de vida, de reflexão para ser aplicado na vida, tanto pessoal quanto profissional. Acho que Sim. os temas que você traz não é só de um nicho, não, é para a vida como um todo. Sim, sim. E hoje iremos dialogar aqui sobre um tema que eu acho que ele é sagrado. Eu acho que é o de maior valor de um ser humano, sobre família. Eita! Bora lá. Bora lá? Preparada, Medina? Sempre preparado. Pierre, eu vi que você... Gostaria que você começasse aqui trazendo a mensagem, que eu vi que você separou aqui um versículo bíblico, Mateus 19:5, na Sim. sequência tem Mateus 19:6. Ó, fez dever de casa, tá vendo, Mediano? Muito bem. Olha aí. Você viu? Aqui estamos preparados, né, Pierre? É isso aí. Para te receber, a gente tem que estar sempre pronto aqui, porque, ó, anota aí, galera, porque quando o Pierre tá aqui, os episódios são transformadores. O Pierre, eu falo que ele é um propagador da boa mensagem. Isso de todo o coração mesmo. Nós gostamos muito dele, temos muito carinho, admiração, e o Pierre, ele sempre traz, de fato, mensagens reflexivas. Né, Medina? Pega um pouco no meu pé? Pega. Mas ele é uma bênção, ele é uma bênção. Uma bênção. E aí, Pierre? Gustavo, Bora? agradecer o carinho seu de Medina, tá sempre nos recebendo aqui. Do Samuca, que fica sempre ali nos bastidores, só nos dirigindo, nos corrigindo. É o diretorzão aqui, É. ó, patente alta. Samuca é o cara. Agradecer aí vocês pelo carinho. O tema família mexe muito comigo, né? Eu costumo falar em encontros de casais, congressos de família, faço mentorias de casais, né? De noivos. E a gente está sempre tentando atualizar, tentando buscar informações que possam ajudar casais, relacionamento pais e filhos. E agora que vamos falar um pouco sobre família, é um tema que eu gosto muito porque eu falo que a minha infância e adolescência foi sem família. Criado sem pai e sem mãe, né? Sempre tive o sonho, acho que o meu grande sonho na vida foi formar uma família. E no mundo atual, o que nós percebemos? Infelizmente, né? Que a família está sendo deturpada. Né? Hoje em dia, você vive uma situação em que os valores estão invertidos. E isso tem nos preocupado muito. Quando a Bíblia diz que o homem deixará o pai e unir-se-á à sua mulher, isso tem um significado muito grande. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu preparei um conteúdo hoje totalmente inédito para trazer aqui. Né? A gente vai conversar sobre pontos polêmicos, que vai desagradar alguns, mas a verdade, ela precisa ser dita. Você mencionou aí Mateus capítulo 19, que eu separei aqui, e eu vou deixar de cara aqui, ó, 3 versículos, e nós vamos falar durante o tempo aí, nós vamos falar sobre eles. Tá. Sobre eles. Mateus 19, 4, 5 e 6. 4, 5, 6. O 4 diz assim, e ele respondeu, Jesus no caso, né? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Não separe o homem. Ou ninguém separe, de acordo com cada tradução. Uma coisa interessante, nesses 3 versículos, 4, 5 e 6 de Mateus 19, a gente tem aqui alguns pontos para explorar. A primeira parte aqui, deixará o homem.
Esse deixará o homem é algo muito forte, porque o que nós vemos hoje? O homem e a mulher, se eles se casam, né, teoricamente, deveriam ir para a sua casa, né? E o que nós vemos hoje? Uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Eu falo que 90% dos problemas nos relacionamentos conjugais não tem a ver com o casal. Não está entre Gustavo e Medina, Pierre e Ana. O problema está nos terceiros. O que faz uma discussão de marido e mulher, 90% no casamento, são os terceiros. Quem são os terceiros? Filhos, sogra, mãe, pai, o sogro, cunhados, sobrinhos, amigos. Cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento. E se você não souber lidar com isso, você cria um caos no seu casamento. Então eu vou começar aqui falando sobre a necessidade de deixar pai e mãe para se casar. Quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, não é abandonar. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é abandonar o pai e a mãe. Mas é quem casa, quer casa. Sim. E uma coisa que as pessoas às vezes ficam bravas, ficam chateadas quando eu falo, é que quando um homem e uma mulher se casam, eles precisam ter o cantinho deles. Nem eles morar com pai e mãe, nem pai e mãe morar com eles. E isso é uma grande tragédia para o casamento. Traz seríssimos problemas. Se você quer abençoar e deve honrar e abençoar o pai e a mãe, paga aluguel, ajuda na despesa, mas trazer para dentro da sua casa tira a liberdade do pai e da mãe e tira a liberdade do casal. Qual vó que vê uma mãe corrigindo o filho, o netinho dela, e não vai intrometer? Uhum. Qual avô que vê a filha ou o filho puxar a orelha do netinho e não vai intrometer? É impossível. O amor de vó é infinitamente maior do que o amor de mãe. A avó se acha mãe 2 vezes e vai meter o bedelho mesmo. Então, aos poucos, isso vai tirando a liberdade, vai trazendo transtorno. E uma das coisas que eu falo, ontem mesmo está fazendo a mentoria com um casal, e eu disse para eles, falei, olha, se você quer abençoar a sua mãe, paga o aluguel no apartamento de cima, no apartamento de baixo, na casa ao lado, pague alguém para morar lá, para estar o tempo todo, 24 horas, tomando conta, ajudando, mas trazer para dentro da sua família, do seu casamento, é uma tragédia. E a gente tem visto aí hoje que muitos, infelizmente, desrespeitosamente, porque um outro problema, Jesus falou assim, ó, a casa dividida contra ela mesma não subsistirá. O que nós vemos hoje? Às vezes, um insiste em levar a mãe ou o pai para dentro de casa sem a permissão do outro. A casa está dividida. E quando a casa está dividida, não há bênção. Foi Jesus que falou isso. Mateus 12, 25. Então, primeira polêmica da nossa conversa aqui hoje está nisso aí. Né? Eu preciso honrar pai e mãe. Eu preciso honrar a sogra e o sogro. E ajudar dentro do possível, da melhor maneira possível. Mas eu não posso transferir um problema para mim. E nem transferir um problema para minha sogra, para o meu sogro, para meu pai, para minha mãe. Quando você traz a sua mãe e seu pai para morar com você, você está transferindo um problema para eles. Porque eles veem o casal brigando, eles veem os filhos, os netos, sendo educados de uma forma que eles pensam diferente, e eles vão querer meter o bedelho. Isso vai criar um problema. Sim, sim. E aí, Gustavo? Não, concordo com tudo que você fala. Assino embaixo. Olha! Não, acredito que essa apresentação desse tema que você fez agora de fato é real. Eu vejo que no mundo de hoje, assim, pegando até a minha geração, dos meus amigos e tudo mais, eu vejo que já foi uma geração que teve dificuldade de cortar esse vínculo, né? Então,
Tenho vários colegas ali que juntaram e foi morar junto com o pai e com a mãe, levou a esposa, filho para dentro da casa dos pais, ou vice-versa, né? Ou foi morar com sogro e sogra, alegando assim as questões financeiras do mundo, né? Tudo tá caro, tudo. O Brasil é um país de muita luta mesmo. Uhum. Eu acredito que nenhum, infelizmente, assim, eu vi como relacionamento prosperar, entendeu? Sim. Então, assim, é lógico que começar a vida de casal, como tudo que é novo, tem seus desafios, né? Eu acredito que, pô, eu e a Medina, por exemplo, nós juntamos muitos jovens, eu tava começando a vida ambos, e você conhece um casal, não é com 2, 3 meses de relacionamento ali morando juntos, são vários anos, né? Até a maturidade vem com os desafios, com as dificuldades. Mas eu vejo que assim, quando tem pai e mãe se intrometendo assim na vida de um casal, você está perdendo toda a sua autonomia e autoridade para construir sua vida. Eu acho que a longo prazo isso se torna danoso. Então hoje nós vemos aí você vê muito meme na internet falando dos adolescentes de 40, 50 anos, né? Que ainda não desprendeu assim... É isso mesmo. Ainda fica terceirizando a responsabilidade. Então não consegue ser pai do seu filho ou mãe do seu filho, né? Eu acho isso muito danoso. Por mais que existem os desafios, por mais que pai e mãe quer ajudar, né? Geralmente, na maioria das vezes, os pais, até pela bagagem da vida, têm mais estrutura e condições ali do que os filhos, né? Eu acho que, a ajuda é bem-vinda, mas tem que deixar o filho bater asa e construir a sua jornada de vida, com seus erros, seus acertos, seus aprendizados, né? A Medina tá doidinha pra falar. E a Medina fala muito bem, Pierre. Eu sempre aprendo com essa falar. Mulher. Olha como ela é linda. Eu sou apaixonado por ela, Pierre. 15 anos, minha casca de bala. Casca de bala. Casca de bala é boa. Aquelas de hortelã que cola assim, não sai de jeito nenhum. Não sai, Pierre. Tá aí, tamo aí. Família é algo precioso, né, que o Senhor nos deu. E apesar da gente ter se unido muito cedo, eu vi o casamento dos meus irmãos não dar certo. Eu assisti, né? E havia um combinado entre a gente que era o seguinte: nós nunca vamos levar os nossos problemas para os nossos pais. A gente vai resolver, a gente quebra o pau aqui dentro de casa, mas a gente resolve. Por quê? Porque nenhuma mãe gosta que alguém fale do filho dela. Sim. Então, assim, eu pensava, cara, eu nunca vou falar pra minha sogra do Gu, porque senão eu vou ter um problema, e nunca vou falar do Gu pra minha mãe, porque senão minha mãe vai ter um ódio do Gustavo, né? Então, assim, isso a gente aprendeu cedo nos livrou de muitos problemas. Sim. Porque apesar de nenhum dos nossos pais morar com a gente, se você começa a transferir tudo que acontece na tua casa e levar, e a gente sabe que depois você vai se acertar... É isso aí. Tá complicado lá do outro lado como que vai ficar a visão da pessoa. É isso mesmo. Então, eu acho assim, a única pessoa que você pode escolher como família é a tua companhia, o teu companheiro, o teu parceiro. Porque mãe você não escolhe, filho você não escolhe, irmão você não escolhe, mas o teu marido, a tua esposa... Com quem você vai dividir a vida? Você pode escolher. Então, você vai denegrir a escolha que você fez? Aliás, pode não, me ajude, me perdoe. Não pode não, tem que saber escolher. Sim. Porque se escolher mal... Ferrou. Então, assim, eu acredito que não só essa parte de trazer para dentro de casa, mas você ter essa maturidade, talvez, de entender que os seus problemas com teu esposo, com a sua esposa, né, com seu marido ou com a sua esposa, é entre vocês dois. Não, e é interessante, Medina. Aliás, eu vou falar aqui, antes de entrar nesse assunto, que a recíproca é verdadeira. Quando eu falo que não se deve levar o pai e a mãe para dentro de casa... A recíproca é verdadeira. Também pai e mãe não pode trazer filho casado para dentro da sua casa. Se um pai ou uma mãe deseja realmente ajudar um filho que está passando, uma filha que está passando por dificuldade, paga o aluguel, compra um apartamento, dá de presente, entende? Ajuda nas despesas da casa, mas trazer para dentro da sua casa, para dividir a própria casa. Cara, isso é o maior erro que existe. Não vai ter bênção nisso, não vai ter vitória nisso. E pegando carona no que a Medina falou, a geração atual, Medina, está fazendo o oposto do que você acabou de falar. Nós temos uma geração que quer ser independente,
toma as decisões por conta própria lá, não pede conselho pai e mãe, mas quando dá errado, quer mandar conta para o pai e a mãe pagar. Aham. Então, isso é muito sério. O que você falou aí é muito importante. Quando você se casa, você tem que resolver os problemas dentro de 4 paredes. Não levar problema para o pai, para a mãe, para a sogra, para o sogro. Você tem que ter essa maturidade. Agora, se você também tomou a decisão de resolver os seus problemas sem pedir conselhos para o seu pai, para sua mãe, não é justo depois você querer mandar conta para eles pagarem. Exato. Porque hoje em dia está acontecendo isso aí. Sim. Os jovens de hoje se casam. Aliás, o casamento de hoje é outro problema. O que eu vejo hoje? A moda, né? Hoje, o rapaz quer entrar na igreja sem a mãe. A noiva quer entrar na igreja sem o pai. Tá maior individualismo hoje. Vai fazer casamento, né? A festa de casamento, né? Os pais não podem nem opinar. Eu falei outro dia aí numa reunião de família, do encontro de casais, que daqui a pouco os pais, se bobear, nem convidados serão para o casamento. Porque estão fazendo continha lá, né? Quantas pessoas é por cabeça. Uhum. Hoje, pai e mãe não pode nem opinar o que vai ter no casamento, se vai ter festa, se não vai. Então, antigamente, os pais eram peças principais, fundamentais na construção do casamento. Porque pai e mãe investem nos filhos, querem ver os filhos, entregar os filhos no altar. Até isso hoje está sendo tirado do pai e da mãe. Agora, os filhos querem fazer do jeito deles, escolher do jeito deles, mas querem mandar conta para pai e mamãe pagar. O boleto vai para outro endereço. Não tem um negócio errado? Tá tudo errado. Tá tudo e o pior invertido. é o pai e a mãe que passa a mão na cabeça e faz isso. Aliás, falar em educação, aqui nós vamos, outra polêmica que nós vamos falar aqui agora, né? Eu quero entrar no outro assunto também dentro desse versículo. Desses 3 versículos nós falamos aqui. Porque uma da parte dos versículos, Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Nada pode separar marido e mulher. Aí eu vou ser chato de novo e criar uma polêmica de novo. Uma das coisas que eu falo muito nas mentorias de casais. Um dos grandes gargalos que nós temos hoje no casamento marido e mulher são os filhos. Os filhos que nasceram para ser bênçãos, os pais sonharam, às vezes vira motivo de divisão do casal. Quer ver uma coisa simples? Filho dormir entre pai e mãe. Lá em casa eu nunca permiti que os filhos ficassem entre pai e mãe. Filho não pode separar o pai da mãe em hipótese alguma. Uma coisa é brincar, ver um filme, ver um desenho juntinho ali. Sim, mas dormir, você pode falar assim, ó, filho, escolhe aqui o lado da mamãe e o lado do papai. No meio, não. Meus filhos foram educados desde pequenininhos. Nunca deixei dormir entre minha esposa e eu. Nunca. Vou para a igreja. Até hoje, minha filha tem 17 anos de idade. Chegou na igreja, sentou, ela tem que escolher um lado. Ou o lado da mãe ou o lado do pai. No meio, nunca. O que nós vemos hoje? Os pais se matam para dar uma excelente educação para os filhos. Plano de saúde, né? Roupa bonita, celular de ponta. Mas quando você percebe que o pai se mata, ele dá o sangue, a mãe se mata, os dois não têm tempo um para o outro. Tudo em nome da educação dos filhos. Aí depois os filhos crescem e vão embora. E os pais são 2 estranhos dentro de casa. Isso não é justo com a família. E a base da família é o homem e a mulher. Foram criados por Deus para que a coisa principal na vida do marido tem que ser a esposa. A coisa principal na vida da esposa é o marido. E você vê uma coisa que me irrita quando chega lá no meu escritório, um casal que está em crise, e a gente começa a conversar para tentar ajudar o casal, e a mulher fala assim, não, porque os meus filhos são intocáveis. Os meus filhos são minha vida. É minha vida. Eu falo, tá errado. A sua vida é a sua vida. Seus filhos nunca te pediram para você matar seu casamento por causa deles. Pelo contrário, uma coisa que adoece os filhos é ver pai e mãe em pé de guerra. Verdade. E tem muitas mães que anulam o casamento, dizendo que a coisa principal da sua vida são os filhos. Está errado isso. A coisa principal no casamento é o homem e a mulher. Eu lembro que minha filha era pequenininha
E ela falava assim pra mim, papai, fala pra mim, quem é a sua rainha? Aí eu dizia assim, a minha rainha é a sua mãe. Não, fala direito. Pequenininha, 3, 4 aninhos. Fala, você é minha princesa, a rainha da casa é a mamãe. Não, papai, a rainha sou eu. Não é não, filha. A rainha dessa casa é a sua mãe. Você é a princesa. Porque os pais precisam. O homem tem o papel de defender a esposa. Pai que deixa filho gritar com a mãe é um homem que não sabe honrar a esposa que tem. Uhum. Eu nunca autorizei filho meu falar mais alto com a minha esposa. Eu sempre disse, olha, a sua mãe, antes de ser sua mãe, é minha esposa. E com a minha esposa ninguém grita, nem eu grito. A conversa é mais embaixo. E o homem, ele tem que se posicionar dentro de casa como homem. Ele tem que ser esposo, ele tem que ser pai. Porque, Gustavo, nós estamos vivendo numa geração em que se deixar os filhos estão batendo nos pais. Estão mandando nos pais. Entende? Porque não tem autoridade dentro de casa. E é do homem essa responsabilidade. E aí, assustou, Medina? Achei maravilhoso tudo que você falou. Porque você acredita que esse comportamento da mulher, quando ela coloca os filhos à frente ali do marido, não tira a autoridade do marido com os filhos? Essa superproteção dos filhos sempre corre para a mãe. Acontece alguma coisa, já corre para a mãe, e a mãe passa a mão na cabeça, e o pai, às vezes, corre o risco de perder a autoridade dentro do lar? Na verdade, as duas fases aí são perigosas, porque tem a mãe que tira a autoridade do pai, e tem o pai que tira a autoridade da mãe. Sim. Isso é perigoso, entende? Pai e mãe têm que estar unidos. A casa dividida contra ela mesma não subsistirá. E o que nós temos hoje é como se o pai protegesse alguns dos filhos e a mãe protegesse outros. Você vai na Bíblia, né? Esaú e Jacó. Né? Uhum. Não é diferente. Então, o posicionamento do pai tem que ser defender a mãe. Mesmo que a mãe estiver errada. Depois, em particular, puxa a orelha. Certo. Uhum. O papel da esposa é defender o marido, mesmo que o marido esteja errado perante os filhos. E depois, em particular, falar, acho que tu exagerou, podia pegar mais leve. Né? A minha esposa é muito sábia nesse ponto aí. Às vezes eu dou uma dura nos filhos, né? E ela vira pra mim e fala assim, amor, eu acho que tu pegou pesado, deveria pegar mais leve. Mas lá no quarto, entre 4 paredes, a mulher não pode tirar a autoridade do marido. Marido não pode tirar a autoridade da mulher. Porque se os filhos percebem isso, acabou. O que tem de filhos aí que jogam o pai e a mãe um contra o outro, não está no gibi. Então, o filho chega para Medina e pede uma coisa para ela. Ela diz não. Ele vai lá, dá a voltinha e vai no Gustavo. Ô pai, eu tô querendo fazer isso, pode? O pai fala assim, pode. Mas a mãe já falou que não. Uhum. Então, o pai tem a obrigação de falar, falou com a sua mãe? Ah, eu já falei, ela deixou. Vou confirmar com ela. Até hoje eu faço isso. Se a minha filha diz, não, pai, porque eu vou em tal lugar, já falei com a minha mãe, tá bom, vou confirmar com sua mãe, se é isso mesmo. Não é porque eu desconfio da minha filha, não. É porque eu não posso permitir que, às vezes, da inocência, a minha filha me coloque contra a minha esposa ou a minha esposa contra mim. Sim. E tem mãe que desautoriza o pai por causa disso. Ela não tem a sabedoria de perguntar para o marido se ele autorizou ou não. Às vezes eu estou viajando lá no Nordeste, trabalhando, minha filha me liga, pai, eu estou querendo fazer esse assado. Pode? Você falou com sua mãe? Não, porque ela vai mandar falar com você. Falei, filho, eu estou viajando, eu estou a 3.000 quilômetros de distância de casa. Converse com a sua mãe, fala para sua mãe conversar comigo. Sabe por quê? Se houver paz entre marido e mulher, a casa é abençoada. E a educação dos filhos passa por essa paz. E você não pode permitir que os filhos sejam um problema. Filho é bênção. E a culpa, quando os filhos se tornam um problema, é do pai e da mãe, que não sabe os dois caminharem juntos. A autoridade aí faz tudo. Eu nunca permiti, Medina, meus filhos dormirem na casa dos outros. E isso é um problemaço com outras famílias. Ontem mesmo, aconteceu de uma mãe, de uma coleguinha da minha filha, mandar uma mensagem para minha esposa, pedindo para minha filha dormir na casa dela.
porque as coleguinhas todos iam para lá, que a minha filha da outra vez não foi, e que não sei o quê. A minha esposa fez a mensagem respondendo, falou, olha, aqui em casa nós temos um acordo. O meu marido não autoriza a nossa filha a dormir fora de casa. E isso é um assunto que ele não discute. Então, isso eu não posso permitir. Agora, amanhã, se você quiser, minha filha pode ir para aí. E eu falo para minha esposa, pode dizer que eu sou o bicho-papão, não tem problema. Que é uma decisão, é um acordo de marido e mulher. Eu não autorizo filho meu dormir na casa dos outros. Isso foi com meu filho, que é casado hoje, e é com a minha filha de hoje. Ah, porque a outra família não gostou, ficou chateado. O problema é deles. Quem educa meus filhos sou eu. Quem paga a conta sou eu. Boleto é meu. E cada pai e mãe tem que ter essa responsabilidade. Filho tem que ser educado pelo pai e a mãe. Ninguém tem responsabilidade na terra de educar filho, a não ser pai e mãe. E cada um tem o seu estilo. Eu nunca autorizei, nunca vou autorizar filhos meus, solteiros, dormir na casa dos outros. É um princípio da minha casa. Ah, porque na outra família pode. Olha, eu tenho um prazer de recebê-la em casa. Quer mandar ela para casa, fazer a campa dentro, dormir? Ótimo. Mas o filho meu dormir na casa dos outros? Não vai. É uma decisão nossa. Então, todo mundo já sabe. Mas filho é assim. Sabe, mas aí fala com o outro lá, porque eu queria tanto ir na sua casa, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Aí a mamãe do outro vai lá pedir. Vai intervir na educação. Não, é posicionamento. Por isso que marido e mulher tem que estar juntos. Você vê, a mensagem foi para minha esposa. Ela respondeu e mandou para mim. Olha, já respondi assim. Caso te perguntar para você, você já sabe que eu já respondi. Gustavo, a melhor coisa do mundo é você proteger a sua família. E nós estamos numa geração que a família precisa ser protegida. Sim. Tudo isso que você falou agora é reflexão de como que o inimigo pode entrar na vida de um casal, né? Tipo, vai entrando pelas beiradas, tipo, deixa dormir hoje, aí semana que vem também, quando vai ver já vai perdendo a mão ali da criação, da educação ali do filho, né? Sim. Querendo ou não, acredito eu que principalmente nessa fase aí de adolescente, onde os filhos também começam a ser confrontados assim com os convites do mundo, e aí eu admiro muito aí essa educação que você tem, Pierre. De verdade. Lá em casa eles falam que eu sou a mãe, eu sou a sogra. É verdade. Diego, vocês viram o Diego aí dando altar, cantando e tudo? Sim. O Diego namorava 19, 20 anos, eu levava e eu buscava. Enquanto ele não tinha carro, eu levava e eu buscava. Sabe por quê? Quem educa filho é pai e mãe. Meu filho tinha 20 anos de idade, 21, ele ia tocar com a banda, tinha uma banda musical dele aí, que ia para as igrejas, eu virava assim para ele, Diego, quem vai com vocês esse final de semana? Ah, tá indo fulano, Beltrano, Cicrano. Quem é Cicrano? Que eu não conheço. Ah, pai, por que você não conhece, que é da Assembleia de Deus, lá de Hortolândia? Beleza, entra no carro, quero lá conhecer quem é essa família. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para os pais. Gustavo, pai e mãe vai prestar conta diante de Deus dos filhos. Do que fez pelos filhos e do que não fez pelos filhos. Então eu não vou deixar filho meu, que eu educo, que eu cuido, andar com qualquer um. Eu tenho que saber com quem meu filho anda. E o meu filho fala, pô pai, não tem problema não, vamos lá. Entra no carro aí que eu quero saber quem é. Eu fui lá em Hortolândia para conhecer uma família, porque ia uma pessoa, um baterista, eu acho, tocar com meu filho, porque o baterista da banda estava com problema lá, não podia ir, e eu não sabia quem era a pessoa. Eu fui parar lá em Hortolândia para saber quem era a família do rapaz. E eu disse, olha, eu vim aqui porque seu filho vai viajar com meu filho, não conheço vocês, e eu não quero o filho meu andando com quem eu não conheço. Você acha que isso é fácil para um pai? Não é. O meu filho ia namorar, começou a namorar adolescente, pode namorar, com um detalhe, eu levo, eu busco, vai andar comigo. Não quero o filho meu namorando dentro de carro, sozinho na minha casa ou na casa da namorada. É regra da minha casa. Sabe por quê? Eu aprendi que o namoro de cristão é namoro santo. E hoje em dia você vê um monte de gente aí dentro da igreja, os filhos namorando, dentro do quarto, porta fechada. Entende? Aí depois você vê a perdição que é a vida da adolescência e da juventude. Ou nós nos posicionamos como cristãos e como educadores, porque os maiores educadores da face da terra é pai e mãe. Quem educa é pai e mãe. Escola não educa filho.
Igreja não educa filho. Quem educa é pai e mãe. A escola auxilia o pai e a mãe. A igreja auxilia pai e mãe. Não podemos transferir isso para ninguém. Transferir educação de filhos para avó e para avô, tá errado. E nós estamos percebendo que essa geração está fragilizada porque pai e mãe usa a desculpa de que não tem tempo. E está terceirizando. Uma coisa é você ter que trabalhar, marido e mulher. Beleza. Mas negociar educação de filhos é um erro gravíssimo, Gustavo. Pierre, uma pergunta aqui para você. Vai devagar, vai devagar. Não, você está trazendo aqui reflexões que é muito legal, assim. Eu acho que é a realidade do que existe hoje no mundo, né? Comportamentos, o que o mundo oferece. Só que assim, ó, hoje em dia, eu vejo que galera de 20 anos, assim, com exceção de um ou de outro ali que eu conheço dentro da igreja, 99% fala que nunca quer casar. Mas quer namorar, quer fazer tudo o que um casal faz, só não quer casar. Tanto homens quanto mulheres. E, assim, a cada ano que passa, a cada ciclo que tem, parece que o casamento está cada vez mais frio, né? Está cada vez sendo menos importante na vida das pessoas. Na minha geração, eu lembro, assim, na geração dos meus pais, acho que quase todos os bisavós do mundo aí foram casados a vida inteira lá com a mesma mulher que conheceu com 10 anos de idade, casou com 15, morreu, vivendo a vida juntos. Até porque uma mulher desquitada era mal vista. Sim. Era mal vista, tinha toda essa pressão cultural também, social. Na minha geração, com os meus pais, eu lembro que no meu colégio, assim, já começou a se tornar normal ser meio a meio. Filhos de adolescentes com pais casados e adolescentes de pais divorciados. Talvez na geração do meu filho, a maioria dos pais talvez nunca nem casaram. Como que você vê, assim, Então, todo o reflexo da educação também você vê que conforme está tendo essas mudanças de gerações, também essas mudanças estão acontecendo aí no relacionamento. O que é muito ruim, o que eu vejo hoje é aquele lance lá, eu vejo muitos adolescentes de 40, 50 anos, entendeu? Coisa que quando eu tinha 15, 20 anos eu não imaginava que existiria. Eu olhava para um homem ou para uma mulher de 40, 50... Eu via, são pessoas com a vida formada, né? Tipo, chefes, líderes de família e tudo mais. E toda essa mensagem que você trouxe até o momento aqui tá batendo com uma situação que tá acontecendo aí no mundo, né? Não é Brasil, Campinas, é mundo, né? Essas questões do relacionamento, assim. Gustavo, primeiro, o homem foi criado para crescer e multiplicar e encher a terra. Certo. Hoje, quando se fala em não se casar, é porque nós estamos numa geração que o homem ele não respeita mais aquilo que é princípio bíblico. Então, infelizmente, dentro das igrejas, você tem muitos casais namorando, vivendo como se fosse marido e mulher. Sim. E isso é um erro gravíssimo. Porque casamento para o homem é você ir no cartório e assinar papel. Divórcio para o homem é você ir no cartório e assinar papel. Hoje é mais fácil divorciar do que casar. Hoje a pessoa se divorcia assim, ó, com piscar de olhos. Antigamente era uma complicação o divórcio. Hoje, se você não tiver filhos, você vai lá e se divorcia numa facilidade enorme. Aliás, janeiro de 2025 foi o ano que mais teve divórcios, se comparado nos últimos 10 anos. Então não é só quem não casa, não. É aqueles que querem também casaram e agora estão se divorciando. Tem uma pesquisa aí que para cada 10 casamentos dessa geração, 7 vão chegar no divórcio antes do 5º ano de casamento. Eu não sabia. É a geração. É uma geração que do eu. Eu quero, eu posso. Mas se não for como eu quero, não serve. Você acha que isso é o reflexo de ser a geração que está casando hoje, a grande maioria é uma geração de pais divorciados? Então, que não cresceram com essa ausência da importância do casamento? Que não tiveram isso em casa? Então, aí você tem
podemos dividir em duas etapas aí. Você tem aqueles que viveram o divórcio do pai e da mãe e não querem isso para si. Sim. E você tem o outro extremo. Aqueles que não se divorciaram no papel, mas se divorciaram dentro de casa. Você tem muitos casais vivendo de aparência. Misericórdia. Muitos maridos... No mesmo teto, mas dormindo em quartos separados. Aliás, dormindo em quartos separados, os artistas estão fazendo gracinha aí, que agora a moda é você casar e dormir em quarto separado, para ter a sua liberdade de dormir à noite. Cara, isso não existe. Tava falando aqui, ó, casamento pro homem é papel, lá no cartório. Casamento para Deus é a união de dois corpos. Um casal, marido e mulher, que não tem intimidade sexual, relacionamento, amor, carinho, diante de Deus, está divorciado. Porque o que faz o casamento para Deus é a intimidade. Se você for na Bíblia e você procurar lá, e conheceu Adão, sua mulher, e teve filhas e filhos. E conheceu Moisés, sua mulher, a intimidade. Nós precisamos repensar o que é família. Então, muitos filhos olham para o casamento do pai e da mãe e não querem isso para si. Essa é a verdade. O problema é que essa juventude que não quer casar, quer sexo. Sim. E se você vai fazer sexo fora do casamento, é pecado. Tá tudo errado. E, infelizmente, voltando na tecla de não se separar, marido e mulher, hoje nós temos percebido que há muitos conflitos, coisas pequenas. Eu atendo a mentoria, 90% dos meus clientes são empresas familiares. E você vê como que há um desgaste de separação, como que os negócios têm separado marido e mulher. Como que os negócios têm feito conflitos entre pais e filhos, entre irmão e irmã. Há uma desgraça, sabe, interposta dentro dos casamentos hoje. Para quem não entende isso, eu preciso trazer Deus para dentro do meu casamento. Eu preciso trazer Deus para dentro dos relacionamentos familiares. Sim. O que nós percebemos hoje não é só quem não quer casar. Você tem uma turma que está casando e nem quer ter filhos. Prefere ter cachorro, ter gato. Pai de pet. Nada contra ter cachorro e gato. Cada um tem que ter o seu lar. Sim, mas estão substituindo os pets pelos filhos. Isso não existe. É o contrário, estão substituindo os filhos pelos pets. Está errado, biblicamente está errado. Sim. Eu tenho que amar os animais, cuidar dos animais, ótimo, beleza. Antigamente você via aí os vovôs passeando com os netinhos na rua. Hoje você vê os vovôs passeando com o cachorro. Pode contar na rua, hein? Você vê 10 cachorrinhos sendo paparicados na rua para uma criança pequenininha. Pode olhar. Sai de carro e olha na rua para você ver. Porque os casais da atualidade não querem ter responsabilidade de cuidar de criança. Educar filho é fácil? Não é. Ainda mais na geração de hoje. Sim. Uma geração que o filho quer impor o que ele quer. E o pai não tem moral. Pai e mãe tem que ter moral dentro de casa. E eu vou falar mais. Pai e mãe não tem idade, não. Meu filho tem 31 anos, vai fazer 33 anos de idade. Eu digo para ele, se errar, eu puxo a orelha. Pai tem responsabilidade diante de Deus. Se eu ver meu filho fazendo uma loucura, andando com a pessoa que eu acho que não deve andar, casado, eu vou chamar e vou dizer, filho, não faz isso não, tu tá errado. Que caminho é esse que tá tomando aí? É minha responsabilidade. Eu tenho uma filha que tem 17 anos de idade. Eu digo para ela, você quer um conselho? Antes de trazer alguém aqui para namorar, me mostra de longe, para bater o olho, para dizer para você, vai que é bom. Ou vou dizer para você, sai fora que é fria. É minha missão. Sim. Eu não vou escolher marido para ela, mas ela tem que ter sabedoria de ouvir os pais. E hoje em dia os pais não estão nem aí. Quando eu falo para vocês que eu não gosto que a minha filha, que o meu filho dorma fora de casa, é porque eu tenho um amor pela minha filha e a gente vê por aí como que está deturpado esse mundo. Você tem jovens dentro da igreja sendo estuprados dentro da igreja, em banheiro de igreja, em banheiro de escola. Esses dias apareceu aí um aluno que estuprou uma coleguinha dentro da escola e ainda filmou e postou nas redes sociais.
Ô, louco. Que mundo é esse? Então, é minha missão apresentar lá na igreja, no dia que for casar, a minha filha. Para entregá-la para um homem que vai cuidar dela e fazer por ela o que eu faço. Então eu tenho uma responsabilidade. Você está criando um homem na sua casa. Você tem um filho. Sim. E você tem que entregar esse filho no altar, um homem, para cuidar de outra mulher, para montar a família dele. É muita responsabilidade. Isso é muito sério. E ó, as pessoas estão brincando de casar. Sim. Sabe o que eu falo por aí? Os jovens de hoje estão levando as moças para o altar e abandonando no sofá. Estão deixando de fazer um casamento para fazer um cagamento. Me desculpe a expressão. Uhum. Eu faço mentoria de noivos. Aí eu peço lá para fazer a relação dos presentes que eles querem. Eu falo assim, o que você não admite? Casar sem o quê dentro da sua casa? A moça fala assim, porque eu tenho que ter uma lava-louça, eu tenho que ter não sei o quê. Sabe o que os homens pedem? Videogame. Hoje, maior amante, o maior inimigo hoje de uma esposa é um videogame. Nada contra o homem jogar videogame. Mas tem que ter horário, tem que ter disciplina. Sim, sim. Você pensa bem, e pior, você não sabe. A maioria dos noivos ganha o videogame da esposa. E depois a esposa briga porque ele tá o tempo todo no videogame, não tem atenção pra ela. Não tem um negócio errado? Tá errado, tá errado. Tudo com decência e ordem, meu amigo. A mulher cresce, Tiago, o Gustavo. A mulher cresce, Medina. Você não vê uma esposa brincando de bonequinha. Sim. Agora você vê o homem jogando bola, você vê o homem querendo jogar videogame, jogar sinuca. E a mulher? Então, a mulher amadurece muito mais cedo. Mulher sabe dificular, né, Pé? É diferente. É diferente. Eu queria fechar isso aí com vocês. Se vocês querem Mas antes de perguntar alguma fechar, coisa, eu tenho outra paulada aí. Eu tenho uma pergunta, não é nem uma pergunta, mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, já que a gente falou sobre gerações aqui, e hoje a gente vive numa geração onde o formato da família foi modificado, não é mais segundo os padrões bíblicos, e nós sabemos que hoje já existem casamentos, e é muito importante existir a figura do homem e da mulher no lar. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso, sobre a diferença da mãe, o papel da mãe, o papel do pai, para que fique claro, porque nesse versículo que você leu, ele fala: fez homem e mulher. E essa geração nova, onde os casamentos são homem com homem ou mulher com mulher, também tem filhos. Uhum. Eles adotam, faz a inseminação artificial. Como que vai ser, qual que é a sua visão do futuro para essa nova geração, para esses filhos, que vai ter a ausência de uma mãe ou vai ter a ausência de um pai? Veja bem, Deus dotou a mulher de uma capacidade que o homem não tem. E dotou o homem de uma capacidade que a mulher não tem. Eles se completam. Sempre vai faltar alguma coisa. Quando faltar um homem no casamento, quando faltar uma mulher no casamento. É simples assim. Não tem como eu querer pensar como a Ana, minha esposa. Sim. E a minha esposa tem uma capacidade, a mulher tem uma capacidade de enxergar aquilo que um homem nunca vai enxergar. E mesmo que um homem se sinta uma mulher, ele nunca vai pensar como uma mulher. Mesmo que uma mulher se sinta como um homem, se vista como um homem e se poste como um homem, o pensamento é diferente. Sim. Eu respeito, tenho amigos, né, que têm essa tendência e são meus amigos. Sim. São meus clientes. E eu respeito. Mas é claro que falta alguma coisa. Precisam ser respeitados? Precisam. Precisam ser amados? Precisam. Aliás, uma coisa que eu vou deixar aqui claro, que existe um pensamento errado lá fora, de que a igreja não aceita, não ama o homossexual. É mentira. Porque Deus não ama o homossexual. É mentira. Deus ama o homossexual. Sim. A igreja ama o homossexual. O que a Bíblia condena é a prática do homossexualismo. É diferente. Sim. É diferente. Então, a igreja tem que acolher,
A igreja tem que respeitar. A igreja tem que amar a todos. Assim como Deus ama a todos. Glória a Deus. Mas a Bíblia condena a prática do homossexualismo. E não só essa Precisa prática, separar as coisas. o adultério Tudo, e tantas outras coisas. Tudo. Entende? Mas eu quero falar de um outro problema agora. É uma outra paulada. Vamos lá. Que eu sei que também vai magoar algumas pessoas, mas a verdade precisa ser dita. Lá em Êxodo, capítulo 20, o verso 12, que é um dos mandamentos. Diz lá, honra teu pai e tua mãe, para que tenha seus dias prolongados na terra. É o único mandamento seguido de promessa. Você não tem você não tem nenhum outro mandamento na Bíblia. São 10 mandamentos. Você não tem nenhum outro que é seguido de uma promessa. Se um ser humano ele quer vida longa na terra, tem os dias prolongados. Quando eu leio isso, eu penso, né? Mais saúde, mais vigor. Sim, sim. Honra pai e mãe para que tenha seus dias prolongados na terra. É o único mandamento seguido de uma promessa. Nós vivemos numa geração em que pai e mãe não são honrados. O filho pede conselho a todo mundo lá fora, menos a pai e mãe. Todo mundo sabe mais do que ele, menos pai e mãe. Uhum. Hoje nós estamos vivendo uma geração que os filhos estão abandonando os pais. Não há demonstração de carinho, não há demonstração de amor. Eu fico vendo, às vezes, muitos jovens saem com aquela galera e postam lá, minha família. Qualquer encontro com um amigo, minha família. Almoça com pai e mãe, não tem uma foto. Aliás, eu desafio a você que está assistindo esse podcast. Pega aí o seu Instagram, veja quando foi a última vez que você postou uma foto com a sua mãe, com a sua avó, com o seu tio. Agora, olha quantas fotos tem com seus amigos. Uhum. No almoço de família quase não tem postagem, não tem foto. Mas sai com um amigo para tomar um cafezinho, posta lá. Mas quando a barriga dói, vai para onde? Para casa do papai e da mamãe. Vai falar com a vovó e o vovô. E o que me deixa mais triste é quando a mãe morre, o pai morre. Meu herói, meu conselheiro. Ah, minha mãe era minha vida, mas não tem uma foto com ela. Uhum. Eu fico vendo alguns jovens que vai fazer homenagem no dia do aniversário da mãe. Não tem foto com a mãe, só posta a foto da mãe. Mas aí você olha durante os meses seguintes, você vai ver lá, o amigo faz aniversário, posta a foto com o amigo. Mas por quê? Não tem a cultura de honrar o pai e a mãe. O que tem de gente que a mãe vira uma santa quando morre, nas redes sociais, posta um monte de foto da mãe depois que morre. Uhum. Eu falo com a minha esposa às vezes, olha, eu nunca vi essa pessoa aqui postar uma foto com a mãe, agora a mãe morreu, tá aqui cheio de foto. A vovó morreu, tem foto com a vovó. Rapaz, a criança cresce na casa da vovó, do vovô. Cresceu, casou, abandona o avô e a avó. Não dá um telefonema. E hoje a tecnologia, você pode chamar no vídeo, conversar, dar carinho, dar amor. E olha, essas pessoas, a conta vai chegar. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Às vezes eu vejo que tem casais que é assim, ó, ou o marido ou a mulher, dá tudo pro pai e a mãe, mas a sogra e o sogro fica sem nada. Uhum. Então, se eu trabalho, eu vou dar o que eu posso para minha mãe e para meu pai, minha sogra que se dane, meu sogro que se dane. Mas a Bíblia diz que quando homem e mulher se casam, se tornam um. E há uma rincha muito grande, principalmente de nora e sogra. Se a nora soubesse a desgraça que ela traz sobre ela, quando ela tem a sogra como inimiga, ela mudaria a postura dela. Porque a mãe do seu marido tem que ser tratado como se fosse sua mãe. O pai do seu marido precisa ser tratado como se fosse seu pai. O pai da sua esposa tem que ser como se fosse o seu pai. A mãe da sua esposa precisa ser tratado por você como se fosse sua mãe. Eu trato a minha sogra, Gustavo, como se fosse minha mãe. Eu faço pela minha sogra, Medina, o que eu pudesse fazer pela minha mãe que eu nunca tive. Eu amo a minha sogra. Eu amo meu sogro. Faço o que eu posso por eles.
Porque eu preciso honrá-los. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. E o maior erro que existe hoje, eu fico vendo às vezes alguns casais que dão tudo pro seu pai, pra sua mãe, mas não admite o outro dar pra sogra e o sogro. É o maior erro que existe. Se uma mulher entendesse o mal que é ser inimiga da sogra, biblicamente falando, ela carregaria a sogra nas costas. Misericórdia. Agora, pegando esse ponto aí que você falou, eu acho que é uma tremenda tolice a nora que fica contra a sogra. Porque se o filho tratar mal a mãe, como é que vai tratar bem você? Exatamente. Então, esse é o meu pensamento. Mas e quando é o contrário? E quando é a sogra que destrata da nora? Que Toda pensa sogra. que a nora tá levando o filho embora, que o filho já não gosta mais dela, que o filho só tem o amor, que tá disputando a atenção. Como que fica? Tem um podcast nosso aqui, que nós estávamos falando sobre perdão, e uma frase que eu falei, eu quero voltar a falar aqui. Pessoas feridas ferem. Sogra ferida fere. Nora ferida fere. Então, toda sogra que trata mal a nora é porque ela tratou mal a mãe. Não honra a mãe, não honra o pai. Misericórdia. Pode olhar para você ver. É só você olhar. Se você quer saber como a sua esposa vai te tratar quando você casar, olhe como a sua esposa trata a mãe. Sim. Então tu tá bem pra caramba. Sem comentários. Vamos pular isso aí. Olha, a postura de uma nora ao tratar a sogra e a postura da sogra ao tratar a nora tem a ver com as feridas do passado. Passado mal resolvido te impede de viver o presente. Já falei isso aqui. Já mesmo? E se você não viver o presente, você não vai construir um futuro melhor. Vou repetir para não ficar dúvida. Passado mal resolvido te impede de viver o presente. E se você não viver o presente, você não vai construir um futuro melhor. Existem muitas sogras que tiveram uma educação muito ruim por parte das mães. São feridas. Sim. E descontam na nora. Nossa. Existem muitas sogras que trataram mal a mãe por conta de problema de relacionamento e hoje tratam mal a nora. E existe a nora que faz o mesmo papel. Tem nora que sempre foi arrogante com a mãe e com o pai. E é arrogante com o marido, com a sogra e com o sogro. Sim. E uma coisa que precisa ficar claro, Medina, é o papel da sogra e do sogro. Do pai e da mãe, quando o filho casa. Eu tenho um filho casado e tenho uma filha solteira. Meu filho casou. No dia que ele casou, eu disse para minha esposa, a partir de hoje, o problema dele é dele. Se vier para mim, me pedir um conselho, eu dou. Às vezes meu filho chega para mim e comunica, pai, vou fazer isso, isso, isso. Vocês conhecem meu filho, Diego, menino de ouro. Sim, sim. E às vezes chega lá em casa para almoçar, nós estamos conversando, ô pai, eu estou conversando com fulano, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falo, meu Deus, que besteira. Mas só penso. Eu só penso, sabe por quê? É casado. Não me pediu um conselho. Ele está comunicando que vai fazer alguma coisa com alguém que eu não faria. Aham. Mas você fala assim, pai, estou pensando em fazer um negócio com fulano e fulano. O que você acha disso? Eu diria, meu filho, quer um conselho? Sai fora disso. Por isso, isso, isso. Então, pai e mãe que tem filho casado, precisa aprender a respeitar que o seu filho que casou, sua filha que casou, tem a família deles. Então é muito ruim quando pai e mãe quer interferir na educação dos netos. Quando pai e mãe quer interferir nos problemas. Esses dias eu estava vendo um filme com a minha filha e eu falei com a minha filha sobre isso lá. Falei, olha, se um filho meu casar, tiver um problema lá no casamento, e chegar de malicuia lá em casa, não porque eu tô com raiva do fulano, eu vou dormir aqui hoje e falar, volta para casa, para sua casa. Resolva lá o seu problema. Aqui, não vai não. Sabe por quê? Pai e mãe que acolhe a filhinha, porque brigou com o marido. Pai e mãe que acolhe o filhinho, porque brigou lá com a esposa. Está educando errado a família. A postura de um pai e mãe, quando entrega um filho no altar, é respeitar as decisões dessa pessoa. Meu filho viaja, eu fico sabendo pelo Instagram. É um jeito dele fazer, é o jeito que ele gosta. Então, eu fico sabendo que ele está na praia porque eu vi lá no Instagram. Uhum. Você acha que eu vou ficar... Onde você vai? Vai dormir quando? Que hora que você volta?
Não pertence a mim. Não é a minha postura. Sim, sim. Eu ainda não tenho netos. Né? Já falei com meu filho, tá passando a hora. Né? Eu ainda não tenho netos, mas vou tê-los. Né? Mas eu falo, eu nunca vou interferir na educação dos meus netos. Porque eu já fiz a educação dos meus filhos. Já eduquei minha parte. Agora compete a eles. Agora, meu filho foi muito bem educado. Criado na presença de Deus. O que ele vai fazer com a educação que ele recebeu, espiritual, educação paternal, maternal, é problema dele. Mas ele foi preparado para isso. Essa é a postura do pai e da mãe. E eu fico vendo aí algumas sogras querendo interferir no casamento dos filhos. Algumas mães e pais querendo interferir nas decisões que os filhos vão tomar. Cara, deixa os filhos viver a vida deles. E se errar, vai aprender com os erros. Vai crescer. Eu não posso ficar ali podando, crescendo, não. Eu respeito a minha nora, eu respeito o meu filho, amo os dois de paixão, não me intrometo na vida deles. Se pedir conselho, eu dou. Se não pedir, só comunicar, beleza. Oh, que legal. Posso estar por dentro, morrendo, doido pra dar um soco nele. Mas como é que burro, como é que faz um negócio desse? Né? Mas não, eu dou um sorriso ainda. Aí vou pro meu quarto à noite e vou orar sobre isso. Porque a função do pai e da mãe é orar pelos filhos, orar pela nora, olhar pelo genro, e não brigar com eles. Porque senão vai atrapalhar marido e mulher. Às vezes o casamento do filho atrapalha o casamento dos pais. Por causa da interferência que existe. E olha, eu achei muito interessante que você falou, quando eu falei sobre a nora e a sogra, que você falou que muitas vezes a própria sogra não honrou a mãe, né? Sim, na maioria das vezes. E a honra é tão importante, nesse versículo que você citou, que prolonga os dias, é um mandamento com promessa. Então, assim, a honra é importante para Deus, né? Tem muita gente aí morrendo antes da hora, porque não honra pai e mãe. Sim. Honrar pai e mãe. E outra coisa, Medina, honrar pai e mãe não é só honrar aquele pai e aquela mãe que são maravilhosos. Não existe um adendo nesse versículo que Deus fala assim: honra pai e mãe se eles forem bonzinhos, se eles forem bonzinhos, se forem maravilhosos, se forem dóceis. Pai é pai, mãe é mãe. Sim. O pai pode estar errado. Eu tenho que abaixar a cabeça. Nunca admiti filho meu falar mais alto comigo. Ô, baixa a bolinha, meu filho. Sou teu pai. Baixa a bolinha. Quer falar? Fala baixo. Minha filha, sou seu pai. Uhum. Não sou seus amiguinhos. Fala baixo. Pai e mãe têm que saber se posicionar. Porque o pai e mãe que não se posiciona, não educa. Esses dias eu assisti um vídeo, até repostei, uma psicóloga falando, uma terapeuta, que toda educação cria traumas. Qual o pai que não traumatiza o filho? Qual mãe que não traumatiza o filho, a filha? Quando você diz não. O ser humano aprendeu que não faz bem. Porque a criança é pequenininha, não faz isso não. Não pode. A criança cresce, não é coisa terrível. Então o ser humano cresce e não sabe ouvir não. Sim. Então toda vez que você diz não para uma criança, você cria um trauma. Aí o adolescente hoje fala não pra tu ver. Tu fala 10 coisas pro seu filho lá, que já é um adolescente. Fala o não pra ele pra tu ver. Faz pirracinha, fica bicudo, bate a porta, se você deixar. Não é assim? Então, saber se posicionar é muito importante. E a desonra começa na infância. O pai e mãe precisa entender isso. Eu lembro que uma vez eu dei uma chamada no meu filho, ele era adolescente, e quando eu falei com ele firme, ele falou assim: olha, eu vou fazer porque eu tenho que te honrar. Mas eu não gostaria de fazer isso. Igual aquela história, né? O pai fala assim: senta aí. Aí o menino, senta agora. O menino sentou, o menino de 9, 10 anos, e falou assim: pai, ó, por dentro, por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé. É honrar. Às vezes o filho, ele discorda do pai. Mas é o pai que tá falando. Senta aí, meu filho, acabou. Se você deixar um filho, uma filha sua, falar com você como fala com as coleguinhas, com os coleguinhas da rua, totalmente errado. E daí que vem a desonra. Começa com as coisas pequenininhas, dentro de casa.
E da mesma forma, marido tem que honrar a esposa tem que honrar o marido. Sim. Pierre, você tocou aqui num assunto sobre infância e é complicado, né? Porque todo mundo passa pelo processo de lapidação na vida e conhecer Jesus. Sim. E às vezes a gente olha para o nosso filho tão bonitinho, né? Fala, ai, ele é de Deus, é um anjinho. Mas quantas vezes eu lembro do Davi vindo correndo para mim, com aquele sorrisinho de canto. Mamãe, você não sabe o que o papai fez. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, várias vezes, né, disputando também essa atenção de, eu sou o amor da mamãe, Sim. né? Então, eu acho que para mãe é difícil fazer essa separação. O que conselho que você dá para uma mãe jovem, para ela conseguir deixar que o pai tenha essa autoridade, porque o filho, o homem, né? Eu falo só tem um, né? Sim. E tem os meus 3 irmãos, então eu sei como é que é. Tudo eles correm para minha mãe. E como fazer? Qual conselho você daria para uma mãe jovem na educação dos filhos? Primeira coisa que a mãe e o pai precisa, na verdade, é entender que ela é casada e que ele é casado. Não existe ninguém mais importante no casamento para a mulher do que o marido. E para o marido, a esposa. Não existe. O filho está em segundo plano. E eu sei que muitas mulheres vão me meter o pau aí nas redes sociais por causa disso aí. Não, mas é verdade. E pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Só que está trazendo caos para o seu casamento. Sim. Filho nenhum exige do pai e da mãe mais do que pode oferecer. E é burrice de uma mãe que defende o filho contra o pai, ou o pai que defende o filho contra a mãe. Sim. A casa dividida contra ela mesma não subsistirá. Seu filho vai crescer, vai casar e vai embora. Vai ficar você e o seu marido. Eu falo, às vezes, em encontro de casais, e eu gosto de chegar cedo no hotel para ver os casais chegando. Antes de eu falar. Porque eu quero saber o seguinte: quantos desses casais aqui realmente estão vivendo uma vida juntos? Uma vida a 2. Às vezes acontece, o marido está dirigindo, chega na porta do hotel, a mulher sai, entra embalada lá para dentro, por encontro de casais, sozinha, enquanto o marido está estacionando o carro lá fora. Aí daqui a pouquinho vem o marido. Vocês viram a minha esposa aí? No encontro de casais é incapaz de entrar juntos. Meu Deus. E às vezes os dois estão juntos, mas separados. Nem de mãos dadas eles conseguem andar. E aí às vezes eu faço um movimento no encontro de casais, eu falo assim, olha, agora dê a mão à sua esposa, vamos sair para almoçar juntos. O cara anda igual pato, porque ele não sabe andar mais de mão dada com a esposa. Às vezes eu brinco, né? Dá um selinho na sua esposa, o cara não sabe dar um selo nem mais na esposa. Porque há muito tempo que ele não dá um beijo na esposa. Então cultivar esse amor é muito importante. Dizer todos os dias eu te amo, um para o outro. É demonstrar para os filhos o que é um casamento. Eu lembro tem uns 2 ou 3 anos, teve um evento na escola sobre a área profissional. E os alunos tinham que dizer qual era o maior sonho. Teve uma palestra sobre profissionalismo, que profissão você vai ter no futuro e tal. Aí no final teve essa enquete lá, né? Você vai dizer agora qual é o seu maior sonho. Aí todo mundo começou a falar, né? Porque eu vou ser astronauta, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou fazer não sei o quê. Aí chegaram para minha filha, na hora da minha filha, ela falou assim, qual é o seu maior sonho? E a resposta dela foi, o meu maior sonho é ter uma família, como a família do meu pai. Meu pai e minha mãe estão construindo. A professora mandou um WhatsApp para mim, falando que na hora foi aquele impacto. Todo mundo queria ouvir dela o que ela vai estudar, que profissão ela vai escolher. Ela disse, não, meu maior sonho é ter uma família igual meu pai e minha mãe. Referência, né? Você precisa ser referência para os seus filhos. De casamento, de marido, de esposa, de relacionamento, de honra. Porque muitos filhos hoje não estão honrando pai e mãe porque não viram lá atrás o pai e a mãe honrar os filhos. Honrar os seus pais. Nós precisamos repensar isso. O tempo já acabou, né? Mas eu queria, rapidinho aqui, entrar mais no assunto. Podemos? Sim. Claro que podemos, Pierre. Na verdade, você manda. É a despedida, né? É a despedida.
eu sempre sonhei ter família. Então eu me casei com 19 anos de idade. Eu fui pai pela primeira vez com 19 anos, com 21 anos de idade. Casei com 19, fui pai com 21, pela primeira vez. E o meu sonho era ter família. Ter uma esposa, ser pai. Mas eu nunca tive pai, nunca tive mãe. Eu não sabia como é que era isso. Mas desde que eu conheci a Cristo, eu aprendi um versículo que eu quero deixar aqui hoje. Que até hoje eu uso esse versículo. Porque você precisa reproduzir na sua mente aquilo que você deseja. Né? Você precisa profetizar as coisas que você deseja conquistar. E eu dizia, né? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele chega no versículo 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas aí ele termina o versículo e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o que eu estou falando aqui nesse podcast é uma loucura para muitos. Talvez alguns vão rir de algumas polêmicas que nós causamos aqui. Mas uma coisa eu vou te dizer: eu tomei minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. A maior alegria que eu tenho hoje, quando eu chego nas empresas, nas igrejas, nos eventos que eu vou participar, é dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É mostrar a foto da minha esposa, do meu filho, da minha filha, da minha nora. E para eu chegar aqui, para construir o que eu construí, tem uma base nisso, tem um alicerce nisso. Eu que não tive pai, que não tive mãe, tenho certeza que não sou o melhor pai do mundo, não sou aquela pessoa que talvez minha filha veja assim: poxa, meu pai é o meu herói, meu filho, né? Não, mas eu faço o meu melhor. Pai e mãe tem que fazer o seu melhor. Você nunca vai ser, né, aquilo que o seu filho sonha em ser. Porque sempre o pai do outro é melhor. A mãe do outro é melhor. Porque às vezes a mãe do outro pode tudo. Uhum. E eu falo lá em casa: pai bom, mãe boa, é gente chata. Porque quem ama corrige. Sim. Quem ama disciplina. Quem ama põe regras. Pai e mãe que deixa o filho à vontade, que não se preocupa onde está, que hora que volta, com quem que está, isso não é pai, isso não é mãe. Pode ser qualquer outra coisa. Pai que ama, mãe que ama, educa. E educação envolve dizer não, envolve criar regras, envolve cobrar responsabilidades. É diferente. Por isso, talvez, algumas pessoas vão ficar chateadas com o meu posicionamento, e eu não tenho vergonha dele, pelo contrário, eu me orgulho, porque eu queria ter um pai que tivesse feito isso comigo. Eu queria ter uma mãe que tivesse feito isso por mim. E eu não tive. Então, se serve um conselho para a gente terminar, eu diria, né, que você possa todos os dias dizer: você que é esposa, você que é marido, você que é pai, você que é mãe e você que é filho. Traga isso como um lema para a sua vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente da moda, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas estão fazendo aí fora. Eu fico na minha igreja, na nossa igreja, né, que nós somos da mesma igreja, tem um casal, eu vou no culto das 8 horas da manhã. Tem um casal de idosos que todo domingo, 8 horas da manhã, eles estão lá na igreja. E chegam os netos, 2 netos. E os netos ficam agarrados neles. E tem um dos netos que leva uma blusinha e coloca nas costas do vovô todo o culto, porque o ar-condicionado. E eu falo com a minha esposa, minha filha fica lá do lado, eu falo: olha essa família, que coisa linda. Eu quero isso para mim. O cuidado dos netos com os avós, numa geração em que neto não procura avô e vó. E eu fico tão impressionado com esse casal que eu decidi conhecer o casal. Acabou o culto desse, eu fui lá com a minha esposa, fui parabenizar ele, falei: parabéns, porque olha, eu nunca vi um amor. A mulher falou assim: olha, são meus netos. Todos os dias, no final do dia, eles passam lá em casa para tomar café da tarde comigo. Olha que coisa linda. Numa geração em que o neto nem liga para a avó, nem liga para o avô, não faz uma visita. Mas cresceu lá, vovó, vovô dormindo lá, comendo a comidinha da vovó. Hoje cresceu, não olha mais. Então, eu quero
que os meus filhos tenham família que sirva ao Senhor, que guardem valores de família de verdade. E a minha oração é que Deus nos permita viver muitos anos de vida, todos nós que estamos aqui, podendo ver, né, os nossos netos, bisnetos, honrando pai e mãe, honrando os avós e construindo um mundo melhor. Porque a base desse mundo é a família. Eu trabalho com 3 pilares nas minhas mentorias. Deus em primeiro lugar, nessa ordem. Família em segundo lugar. E o sucesso nos negócios como consequência do seu bom relacionamento com Deus e do seu bom relacionamento com a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Galera, curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários qual o seu posicionamento em relação à família. E aí, Gon? Sensacional, hein? Sensacional. O Pierre é o nosso mentor, é um cara aí que de fato é verdadeiro e sincero em tudo que ele fala, que é um cara que viveu a estrada. Eu vi esses dias aí um post seu no Instagram, você falando lá quando você era criança, com 9 anos de idade, Isso. contando a história lá com o seu pai. E foi a mesma história que você contou aqui no podcast. E muitas vezes eu vejo que as pessoas reclamam, né, da vida, se colocam como vítima, não se permitem se relacionar com Deus verdadeiramente. E para ter uma mudança verdadeira ali, de princípios e valores, e aí fica caindo para essas coisas que o mundo vende, que é destruidor, que parece ser bom, mas você vê o quanto que a médio e longo prazo isso é muito danoso. E você é uma referência para nós, Pierre, porque eu não conhecia a tua história de vida quando você contou aqui pela primeira vez, mas na teoria, assim, eu vejo pessoas que não viveram 10% dessa luta e que você teve que enfrentar, principalmente na sua infância, de não ter essa base familiar contigo. E aí você hoje ser esse cara que você é, que é referência, que sempre, todos os encontros que a gente tem, você fala exatamente desses seus 3 pilares. Sim. De Deus, família e depois os frutos, né, a consequência. Sim. E nós conhecemos a sua família um pouquinho lá, o Diegão, todo culto. Sim. É o figurinha carimbada ali, o protagonista, e sempre levando a mensagem. A sua filha veio aqui, dá para ver que ela é uma menina de ouro, uma menina de Deus, Sim. princípios e valores, que honra o pai, que honra. Eu já vi a sua esposa lá nos cultos, mas tem que trazer ela aqui também para, né, pra gente debater. Seria uma honra receber a Ana aqui com a gente. Eita! E vamos combinar. Vamos combinar. E é isso, Pierre. Pô, sempre dá uma aula. Eu acho que o tema de hoje, vamos falar de família. Parece, dependendo do olhar da pessoa, um tema clichê, um tema vago, mas olha os princípios que você trouxe aqui. O quanto que esses fundamentos têm base e, de fato, através desse caminho é onde vem os frutos. Quantos amigos, assim, quantas pessoas a gente não vê aí na sociedade que tem dores na alma, igual você falou aqui de nora e sogra tal, porque teve problemas, não honrou pai, não honrou mãe, quantos filhos não cresceram com essas dores, né, por causa talvez de um pai ou da ausência de um pai, de uma mãe, e ficam alimentando esse ressentimento, essa angústia, esse sentimento ruim por toda uma vida. E aí nós vendo eu já te conhecia e não imaginava que seria algo diferente quando você ia falar sobre família, mas o quanto que casa com o seu livro sobre perdão. Então, tipo assim, e o quanto que o mundo precisa disso. Então, esse canal aqui, o podcast, é para trazer esse tipo de mensagem, de pessoas com histórias reais que viveram, a família real, a sua família é uma família real, né? Uma família que, com certeza, ao longo da sua vida teve os desafios que um pai tem, a sua esposa, desafios que uma mãe tem, mas são uma família que tem Deus em primeiro lugar, então a gente vê os frutos. Quem te conhece vê os frutos da sua vida. Graças a Deus. Eu acho que esse é o maior legado, assim, que uma pessoa deixa no mundo, sabe? A gente
estamos aqui de passagem, que Deus nos dê dias longos, né? Queremos viver mais, mas eu acho que esse é o principal legado, assim, é a honra, ter filhos que servem ao Senhor, com princípios e valores. É isso, Medina. Pierre sempre toca no meu coração. Obrigado. Foi um tempo precioso. E é muito lindo ver os frutos, porque assim, você fala de família e ainda na quarta-feira eu vi sua filha servindo lá, tava com o pessoal. Tá na multimídia lá. Então, assim, não só fala, mas vive a palavra de Deus, e isso é o mais importante. E saiu de lá, foi pra vigília. Glória a Deus. Dos jovens, Fui buscar-las 5 horas da manhã na vigília lá. Ah, Então, assim, é valioso ouvir de alguém que vive a palavra do Senhor, que nós vemos a sua família ali. É um reflexo da Bíblia, né? Do que vocês vivem no secreto com Deus. E é admirável. Assim como você se admirou com o casal lá, você, para nós, a sua família é uma referência para nós. Obrigado. Glória a Deus Verdade por isso. mesmo, Pierre. De coração. Obrigado. E é isso, galera. Pierre, uma prazer. Honra, né? Bom demais estar com vocês aqui. Muito bom ter você Samuca, aqui. obrigado, tá? Por tudo aí. Desculpa o trabalho aí. Samuca é a lenda aqui. Nós temos que fazer um podcast com o Samuca. Tem que bater um papo com o Samuca, né? Falar como é que é essa vida dele maluca aí. Corre para um lado, corre para o outro. Não, o Samuca só tá em vários podcasts aí. Tá ganhando dinheiro igual não sei o quê. Tá rico, Samuca. E é isso aí, galera. Glória então, galera, se você que curtiu aqui, ó. Assistiu até o final. Assiste até o final, anota tudo. Faça perguntas pro Pierre. Tem o Instagram dele aqui no nosso podcast aqui. Pierre é um cara sensacional. E até a próxima, certo, galera? Valeu, Pierre, gratidão. Obrigado, queridão, um abraço. Top Obrigado demais. por tudo. Foi incrível. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!